Olá! O presente estudo abordou economia sob demanda e inovação no setor público, no estudo de caso do Govicar. Eu, bolsista Daniela Aparecida Valcanaia, sob orientação do professor Dr. Adilson Giovannini. O Govicar é uma plataforma sob demanda da administração pública de Santa Catarina e é utilizada somente pelos servidores na Grande Florianópolis. Essa plataforma teve início em 2020, dentre os objetivos, o qual é a redução de gastos e o aumento da transparência. O Govicar passou, nesse período, por diversas etapas de evolução, sendo assim foram implementados vários testes. Bom, qual o objetivo da presente pesquisa? É verificar se os princípios de design proposto por Ostrom estão presentes nessa plataforma. De acordo com esse estudo, obteve-se que, dentre esses princípios, podemos notar clareza dos recursos utilizados, adequação das regras, sanções graduais, dentre outras. A metodologia utilizada nesse estudo ocorreu por meio de aplicação de um questionário contendo 32 perguntas com base nos princípios de design proposto por Ostrom, uma pesquisa documental, a qual o gestor nos encaminhou a minuta de instrução normativa, a minuta de edital e um termo de referência, dentre outros documentos, e uma entrevista semi-estruturada, que foi realizada no dia 26 de maio de 2021. De acordo com os resultados obtidos nessa pesquisa, nós podemos observar como ocorre a estrutura de governança do Govicar. Essa estrutura que, por sua vez, é descentralizada e possui autonomia dos entes. Por quê? O gestor central é o responsável pela regra básica, a qual os gestores de cada órgão e entidade devem seguir. Abaixo nós temos o gestor desse órgão, dessa entidade, que é o responsável por aquele local, que vai cumprir as regras básicas mínimas que vieram do gestor central. E dentro desse órgão, dessa entidade, nós temos o gestor de transporte, esse que, por sua vez, é o responsável por liberar, por autorizar as corridas que os passageiros e usuários dessa entidade, desse órgão, solicitam. Ainda nos resultados obtidos, eu trarei aqui os 8 princípios de design proposto por Ostrom e algumas perguntas que foram aplicadas no questionário. Vale enfatizar aqui que, com base na literatura proposta por Ostrom, ela nos enfatiza como organizar uma ação coletiva de sucesso. Ou seja, como essa plataforma, mais especificamente o Govicar, pode obter esse sucesso com a aplicabilidade desses princípios. O primeiro princípio, ele será sobre os limites bem definidos. A pergunta aplicada foi: possui cadastro para acessar a plataforma? Sim, todos os servidores precisam se cadastrar para efetuar a solicitação das corridas. O segundo princípio proposto por Ostrom são as adequações das regras. A pergunta aplicada foi: se existem algoritmos para definir o preço? De acordo com o gestor da plataforma, o preço do Govicar é fixo até o encerramento do contrato. Ou seja, não existe oscilação nesses valores. No que tange ao terceiro princípio, são as escolhas coletivas. A pergunta é se a plataforma é aberta a sugestões para a definição das regras. De acordo com o gestor da plataforma, foi disponibilizado um e-mail corporativo ao qual o servidor pode estar encaminhando algumas sugestões, reclamações, dentre outras. O quarto princípio são as sanções graduais. Pergunta se existe relatos referentes a mau comportamento. Esse, por sua vez, quando ocorre, essas sanções elas são impostas de acordo com o termo de referência, que é o documento que vai explicar, determinar essas sanções. O quinto princípio é o reconhecimento das regras. A pergunta foi se as regras são reconhecidas pelas entidades externas. Sim, de acordo com o gestor da plataforma, todos foram informados com relação às regras. O sexto princípio é referente ao monitoramento eficaz. Ou seja, a pergunta é se a plataforma possui essa avaliação por pares. A plataforma não tem avaliação por parte do servidor, somente o motorista que pode avaliar
o servidor em caso de algum descumprimento de alguma regra. O 7º princípio é em relação à resolução de conflitos. A pergunta aplicada é se existe algum especialista para mediação de conflitos. De acordo com a resposta, essa questão não é exigida no contrato. O 8º e último princípio são as estruturas alinhadas. A pergunta é se a plataforma possui gestor para monitorar essas corridas. De acordo com a estrutura de hierarquia do GovCar, que eu apresentei anteriormente, esse, por sua vez, possui esse gestor, a qual é responsável por monitorar as corridas, e essa também pode ser feita em tempo real, inclusive. Como contribuição, observou-se nesse estudo que a presença dos princípios de design proposto por Ostrom contribui para que a plataforma tenha uma gestão de sucesso. Evidencia-se nesse estudo também que a necessidade de inovação no GovCar mediante a utilização desses princípios ainda não são observados. Portanto, novamente, para desenvolver uma estrutura de governança adequada às necessidades locais de conhecimentos de todos, esses princípios eles devem ser utilizados na plataforma. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos aqui para que eu obtivesse êxito na minha pesquisa, nesse meu estudo, ao professor Dr. Adilson Giovannini, meu orientador, ao Arão, a qual se dispôs em responder o questionário enviado a ele, e a todos que me incentivaram, ao UDESC por ter me dado essa oportunidade. Obrigada a todos.